A gente foi ministrar uma igreja bem pobre, enfim. E Deus, ele começou a trazer algumas palavras para nós como equipe. A gente começou a profetizar sobre aquela igreja. Começamos a orar junto com os pastores, né? O João e a Mônica estavam também lá nessa viagem, foi muito legal. E eu me lembro de, no final daquele momento que nós estávamos naquela igreja, Deus, ele começou a falar sobre palavras que deveriam ser declaradas sobre aquele lugar, mesmo que nós não estivéssemos vendo, né, as possibilidades ou as oportunidades para que essa palavra viesse a se cumprir, que nós deveríamos declarar. E especificamente no meu coração, Deus começou a falar muito forte sobre uma expansão naquela igreja, uma multiplicação, vidas chegando, né, e uma igreja sendo transformada, não apenas, né, na questão física das quatro paredes da igreja em si, mas assim, de uma multiplicação mesmo, né? Então a gente separou algumas fotos para te mostrar, não sei se já tá bom aí, Fih, algumas fotos do que era a igreja antes, né, há 2 anos atrás, quando nós fomos, e Deus, ele falou muito forte sobre nós profetizarmos semente sobre aquela igreja, e também não apenas no espiritual, mas também de nós colocarmos os nossos recursos, e nós investimos ali, nós ofertamos, né, alguns dos interns ofertaram na vida daqueles pastores, na vida daquela igreja, e nós fizemos também uma oferta como escola, né, como missão, como igreja, sobre aquela igreja, né? E demos assim para eles assim uma oferta muito simbólica, porque não era um valor muito alto, mas nós profetizamos mesmo que Deus iria trazer uma transformação. E queridos, nesse ano, quando nós chegamos, quando nós pisamos naquele lugar, foi uma emoção tão grande, o Espírito Santo falou tanto aos nossos corações de ver uma multiplicação, em primeiro lugar, espiritual, né? A gente entrou naquele lugar com uma atmosfera diferente do que nós experimentamos há 2 anos atrás, né? Uma liberdade no espírito, um rompimento, as vidas, algumas das vidas ali transformadas, né, pelo poder de Deus, e também naturalmente nós pudemos ver uma multiplicação naquele lugar. Então ali atrás você vê algumas das fotos, né, do que era essa igreja 2 anos atrás. Então você vê ali os tijolos, né, tudo sem fazer, né, o teto, olha ali, era uma igreja bem simples, né, enfim, as cadeiras e tudo, e isso era a nossa equipe há 2 anos atrás ali ministrando, né, alguns dos nossos alunos. Mas agora eu queria que a gente mostrasse algumas das fotos deste ano, e foi muito incrível quando a gente entrou uma igreja tão pequena, né, e a igreja assim toda bem feita, né, e sabe, o que chamou mais atenção é que um povo tão simples, e foi o próprio pastor da igreja que construiu tudo com as suas próprias mãos, né? E Deus, ele começou a prosperar o povo daquela igreja, assim como o Fih falou, essa mulher, né, que os negócios dela começaram a prosperar, e o próprio povo da igreja começou a levantar esses recursos para que essa casa fosse construída, né? Então hoje é um espaço que está melhorado, um espaço que está amplo para receber mais pessoas, para receber mais vidas. E sabe, que não existe nada no mundo que pague você investir em coisas que são eternas. E o que é eterno? São vidas, amém? Isso daqui não é eterno, esse local não é eterno, isso daqui vai passar, né? O nosso dinheiro vai passar, os nossos bens vão passar, mas as pessoas, elas são para sempre, né? O reino de Deus, ele é eterno. Então eu vejo que no céu, quando nós entrarmos no céu, nós vamos se deparar com tantas pessoas que nós investimos, pessoas que nós declaramos a palavra de Deus, que compartilhamos a palavra de Deus. E sabe, queridos, isso eu acho que é o tesouro maior que nós podemos acumular aqui na terra. São vidas, né? É fazer a obra de Deus. Então eu creio, queridos, que Deus está levantando na nossa igreja uma igreja profética. Eu creio que Deus está nos levantando com uma voz profética para esse tempo, para esta geração. E assim como diz em Ezequiel capítulo 37, a profecia, ela não está simplesmente baseada, né, a voz profética, o declarar das palavras, não está só baseado naquilo que você pode ver. Porque se você está declarando, né, a palavra de Deus naquilo que você pode ver, então a tua fé é muito pequena. Ou até mesmo isso não é profecia. Nós poderíamos concluir que isso não é profecia. Porque se eu estou vendo com os meus olhos que possivelmente isso vai acontecer, então eu só estou afirmando que isso vai acontecer, concorda? Então, né, nossa igreja vai prosperar, pessoas vão chegar. Então, são coisas, né, que você pode pressupor que isso vai acontecer de acordo com toda uma análise que você vai fazer do passado. Enfim, profecia, queridos, é uma palavra declarada da parte de Deus, é uma verdade do Espírito Santo de Deus que vem em circunstâncias que você não pode ver.
em problemas em que você não consegue enxergar o resultado, em momentos da sua vida que tudo que te cerca diz ao contrário do que aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é profecia. Você declarar uma palavra de vida em um momento de morte, isso é profecia. Assim como em Ezequiel 37 nós vemos no vale de ossos secos um exército morto, sem carne, sem vida, e o profeta, um homem de Deus, nem vou usar essa palavra profeta, que parece o profeta, mas um homem de Deus simplesmente abrindo a sua boca e sendo usado pelo Espírito Santo para declarar vida. Queridos, nós precisamos entender que Deus está nos chamando nesses dias como uma igreja profética, com uma voz profética, homens e mulheres que declaram a palavra de Deus, até mesmo na sua família, quando você não vê a solução, e você declara a palavra de Deus, até mesmo no seu marido, na sua esposa, quando você não vê mais saída no relacionamento, e você declara a palavra de Deus, nos seus filhos, sobre a vida dos seus filhos, quando você não enxerga mais, eu acho que nunca mais vai ter volta o envolvimento que o meu filho está tendo com as drogas, nunca mais vai ter volta, o meu filho nunca vai aceitar Jesus verdadeiramente. Sabe, queridos, e muitas vezes nós estamos declarando palavras de maldição para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso emprego. Eu sempre vou ser assim mesmo, eu sempre vou ser fracassado assim mesmo. E assim como diz em Joel capítulo 2, versículo 28, uma profecia, aqui na palavra de Deus, o profeta Joel declarando isso, que quando o Espírito de Deus estiver sobre nós, será derramado sobre nós, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, e os jovens terão visões. Eu acho engraçado esse texto porque diz que os idosos ou os mais velhos, eu não sei o que a Bíblia tem por mais velhos, eu acho que ele é a partir dos seus 50, 40, não, tô brincando. Eu acabei de fazer aniversário, 26 anos de idade, então assim, estou muito feliz com a minha idade, já com uma filha, casado, não, brincadeira pessoal, mas eu não revelarei a minha idade, tá? Enfim, mas eu acho muito interessante aqui nesse versículo que diz que os idosos, os mais velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Mas em momentos antes diz, filhos e filhas profetizarão. Quem são os filhos e filhas? Todos nós. Não importa a sua idade, você vai profetizar. Não importa o seu estado de vida, quanta experiência, quanto machucado, quantas coisas você teve no seu passado, o seu nível intelectual, o seu nível socioeconômico, cultural, não importa. Filhos e filhas profetizarão. E todos nós somos filhos e filhas. Então Deus, Ele tem um chamado, um dos propósitos de Deus para a igreja é que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Agora, para que isso aconteça, um povo precisa se levantar e um povo precisa começar a declarar a verdade. Sabe, queridos, as verdades de Deus, elas precisam ser ditas, só assim elas acontecerão. Eu acho muito interessante que desde Gênesis e Apocalipse nós vemos Deus levantando homens e mulheres, profetas, juízes, reis, professores, mestres, muitas pessoas que são levantadas. Só que até que essas pessoas declarem a palavra, declarem a verdade, não acontece nada. E eu acho interessante porque, se Deus é Deus, por que Ele precisa de alguém para declarar alguma palavra? Por que Deus precisa de um homem falho, imperfeito, cheio de defeito, cheio de pecado, que seja levantado e declare a palavra dele? Querido, eu não sei também. Mas Deus nos escolheu. Queridos, antes da fundação do mundo, antes de você mesmo ser concebido no ventre da tua mãe, Deus já tinha te apontado, Deus já tinha te escolhido e te colocado como profeta às nações. E sabe, muitas vezes nós temos a tendência de dizer, eu não sei como falar, eu não sei o que falar, Deus, eu tenho vergonha, Deus, eu não sou capacitado, que foi exatamente o que Jeremias falou para Deus. Agora, uma voz profética é uma responsabilidade da igreja do Senhor. E se você não declara a palavra de Deus, você está negligenciando a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida. Homens, quando você não declara a palavra de Deus sobre a sua esposa, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, você está negligenciando a responsabilidade como papel de homem que Deus imputou sobre a sua vida. Mulher, quando você não declara a palavra de Deus, as palavras que saem da sua boca são palavras de manipulação, de crítica, palavras de amargura,
sobre a sua família, você está negligenciando o papel que Deus colocou como mulher para a sua vida. Filhos, quando você critica os seus pais, quando você desonra os seus pais, as suas autoridades, sejam elas espirituais ou naturais, quando da sua boca só sai maldição, só sai intriga, só sai crítica, rebeldia, você está negligenciando o seu papel como homem e mulher também e como filho. E assim sucessivamente, nós podemos dar vários exemplos aqui. Mas a questão é, Deus está nos chamando com uma voz profética. Amém, queridos? E nós não podemos ficar calados. Eu acho também, eu encontro um fato muito interessante que tem acontecido hoje na nossa sociedade, que é jovens ou adolescentes órfãos. Jovens e adolescentes que têm pai e mãe naturais. Que talvez até tenham pai e mães que nem são divorciados, talvez. Mas que são órfãos. Outros casos, jovens e adolescentes que têm os seus pais divorciados, famílias desestruturadas, e outros casos de famílias que você olha e você fala, meu Deus, que família linda, que família perfeita, mas são jovens órfãos, são crianças órfãs, são adolescentes órfãos, porque não tem uma paternidade, uma maternidade constituída sobre a sua vida. Sabe, queridos, por que eu acho tão interessante nós como igreja voltarmos à essência de começarmos a profetizar sobre as situações na nossa volta? Porque existe toda uma geração que precisa de um pai e de uma mãe. Existe toda uma geração, e por geração eu não estou dizendo só jovens, eu não estou dizendo só na idade, né? Não estou dizendo só pessoas com 12 anos, 17 anos de idade, mas eu estou falando talvez sobre pessoas com 60 anos de idade, pessoas com talvez 50 anos de idade, homens e mulheres já crescidos, com bastante experiência, só que se sentem órfãos. Pessoas que estão órfãs na vida, que não têm paternidade, que não têm maternidade. Então Deus está nos chamando para sermos uma igreja que não apenas pastoreia pessoas, mas uma igreja que exerce a paternidade de Deus, que exerce a maternidade, que ama, que exerce a compaixão. E sabe, queridos, isso não vem de nós, porque você amar uma pessoa que te faz mal, você amar uma pessoa que te fere é muito difícil. Você continuar amando. Às vezes até mesmo pais naturais rejeitam os seus filhos naturais, biológicos. Imagina nós, né, com filhos espirituais. Então é um trabalho que exerce um sacrifício da nossa parte. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Marcos. Nós vamos ler uma passagem ali, mas antes, né, ali também em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo fala sobre um amor, uma compaixão tão grande pelos filhos espirituais. Paulo está dizendo ali para os Coríntios, para o povo da Galácia, queridos, eu sinto dores de parto por vocês. O amor que eu sinto por vocês como filhos é como dores de parto. Paulo está ali falando sobre um sentimento, não é nem um sentimento a palavra, é algo que impulsiona ele a amar as vidas como nenhum ser humano pode amar. E é um amor que vem de Deus. E eu acho isso muito interessante, porque, queridos, este mesmo amor que Paulo sentiu é um amor que Deus está querendo levantar nas nossas vidas. Então, Marcos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Mas antes eu gostaria de orar. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, Deus, porque mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós chegamos à tua presença de corações fechados, corações petrificados pelo pecado, pelas nossas falhas, Deus, pelas ilusões que o pecado produz na nossa vida, pelas ilusões que o mundo produz nas nossas vidas, mesmo assim, Deus, o Senhor renova as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. O Senhor olha para nós, o Senhor tem piedade de nós, e Deus, nessa manhã nós clamamos para a tua graça, que a tua graça seja palpável no nosso meio. Pai, eu oro o teu perdão, eu oro, Senhor, o teu quebrantamento. Senhor, eu profetizo aqui vidas sendo transformadas nessa manhã. Deus, eu profetizo homens e mulheres, Senhor, que vão declarar palavras de vida. Deus, profetas que serão levantados. Pai, nós profetizamos nessa manhã
manhã, Deus, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, para que nós não pequemos contra ti, para que nós não voltemos ao lugar de pecado. Pai, eu profetizo que nessa manhã a tua palavra, ela crie raízes no nosso coração. Pai, que a tua verdade, ela se estabeleça no interior do nosso ser. Pai, não apenas como religiosidade, não apenas, Senhor, como um cumprir de uma rotina, Senhor. Mas, Deus, verdadeiramente que nós sejamos transformados pela tua verdade nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, eu tenho uma filhinha que tem 1 ano de idade, 1 ano e 1 mês de idade mais ou menos. E ela é muito fofa, né? Para começar com este fato. E assim, é muito difícil, né? Você olhar para uma carinha, né? Para um ser humano minúsculo, com uma bochecha gigante, né? Com olhos de gato, aquele olho de gato, né, assim, não, olho de gato, me entenda agora, aquele olho de animalzinho, assim, né, de desenho animado, não aquele olho de gato, porque olho de gato é feio, né, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sabe aquele olhar, assim, que te olha, assim, né, e você fica constrangido. É muito difícil você olhar para uma criatura dessa e você, sabe, ser bravo, você corrigir, né, você dizer não, é muito difícil. Então Deus tem me ensinado algumas coisas assim, e tem sido muito engraçado, porque a Alice, ela é muito bagunceira, e ela é muito independente, ela anda por toda a casa, ela mexe em todas as coisas. Então assim, né, várias vezes, né, Alice, cadê você? Vai lá, ela tá no banheiro, papel higiênico para tudo quanto é lado, comendo papel higiênico, fazendo uma festa com papel higiênico. Pior, não era papel higiênico novo, era papel higiênico usado, né, daí que o negócio piora, certo? Outras vezes lá, né, cadê a Alice? A Alice lá na privada, mexendo na água da privada, né? Outras vezes, uma coisa que ela gosta muito de fazer é ir na cozinha, né? Porque a nossa casa assim é um quarto, então você anda, né, dá um passo para a direita, você já está no quarto, dá um passo para a esquerda, está na cozinha. Então, a gente, né, Alice, cadê você? Daí chega lá na cozinha, no latão de lixo orgânico, né? Ela ama, não sei o que ela gosta do lixo orgânico. Bom, enfim, esses dias a Paula estava lá, né, fazendo outra coisa, foi lá ver, chegou na cozinha, todo o lixo orgânico para fora, ela tirando e comendo lixo, né? Então assim, eu não entendo como, né, tem essas coisas, enfim, bebê, né? Mas um dia aconteceu isso, que ela estava no lixo orgânico e eu fui ali corrigir ela. Só que, gente, ela estava muito fofa, né? Muito fofa. E assim, é muito difícil esse trabalho, né? Então eu fui lá, corrigi ela, e daí ela estava mexendo no lixo orgânico. E a Paula sempre fala, Alice, não, e a gente, né, corrige ela, tudo. E daí eu fui lá falar não, e daí... só que ela estava muito fofa. Então, o jeito que eu fui corrigir ela foi um jeito fofo também, entendeu? Então, filha, não faz isso. Mas assim, de um jeito muito fofo. E ela achou que eu estava brincando com ela. E ela continuava fazendo aquilo ali, entendeu? Continuava mexendo naquele lixo. E, enfim, até que eu peguei eu falei assim, Alice, eu vou pegar a vara. Daí eu peguei a vara e falei, eu vou te corrigir. E ela continuar. Só que eu não conseguia, entendeu? Uma coisa em mim assim não me deixava ser tão bravo com ela. Até o ponto que eu tive que, né, corrigir ela. E ela ria. Eu bati na bunda dela e ela ria. E daí, naquele momento ali, eu desisti. Eu falei, amor, você corrige, porque pra mim tá muito difícil. E esses dias a gente foi na casa dos meus pais, né? E a gente tava lá. E assim, ela também tem um pouco de problema para comer, né? Às vezes ela não come, ela come bastante, mas às vezes ela não quer comer, então ela não come. Ela é bem decidida na personalidade dela. E a gente estava ali na cozinha, né? Acho que estava eu, meu pai e a Alice. Minha mãe e a Paula estavam em outro lugar. E daí eu estava tentando dar comida e ela não comia. E ela começou a fazer escândalo, começou a chorar e tal. Começou a querer andar e eu tentava pegar, trazia ela de volta. E ela não queria comer. Daí, né, tentei corrigir ali, até que um momento eu virei e falei assim, pai, eu não consigo. Por favor, me fala como que faz esse negócio. Como que corrige, porque eu não estou conseguindo. Gente, impressionante ali. Chegou minha mãe, chegou meu pai, né, eles conseguiram fazer ela comer. Né, a minha mãe chegou, trocou a comida que eu estava dando, que não, acho que não era a comida que ela queria. Né, enfim, e naquele momento meu pai falou, filho, você vai precisar corrigir. Você vai precisar saber como corrigir, vão ter momentos que você vai ter que ser sério, né? Enfim, ele começou a me ensinar ali naquele momento. E eu achei isso muito interessante, eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Sabe, queridos, porque em muitos momentos na nossa vida, nós precisamos aprender a ser pais. Em muitos momentos na nossa vida, nós precisamos entender que o que nós estamos fazendo está errado.
E que se a gente continuar agindo da forma como nós estamos agindo, nós vamos não apenas nos afetar, mas nós vamos afetar os nossos filhos. E agora eu não estou falando de filhos naturais apenas, estou falando de filhos espirituais. Sabe, queridos, Deus ele nos chamou para influenciar o mundo, para sermos uma voz profética para o mundo. Só que se nós estamos agindo errado com aquelas pessoas que Deus nos confiou, nós estamos gerando bichos, monstros. Se nós corrigimos da maneira errada, se nós não corrigimos, se nós não exortamos, se nós não amamos da forma correta, se nós não demonstramos o amor da forma correta, nós estamos criando seres humanos, defeituosos, seres humanos rebeldes, seres humanos mimados, e por aí vai. A gente pode colocar várias coisas na lista. Mas o que Deus ministrou muito ao meu coração é o que nós temos feito como igreja. Porque Deus nos chama para sermos pais espirituais. E é uma responsabilidade muito grande essa. Sabe, nós temos falado aqui, o pastor Paulo tem ministrado muito sobre uma multiplicação que Deus está trazendo à nossa igreja. Sobre nós irmos para fora, sobre nós levarmos Jesus para as pessoas. Sobre nós pregarmos da palavra de Deus. Agora, se nós não sabemos como ser pais, como que nós queremos que mais pessoas cheguem ao reino de Deus? Se não vai ter paz para essas pessoas. Então a orfandade que elas estão tendo lá fora, elas também vão encontrar aqui dentro. Porque se não existem homens e mulheres que se posicionam, homens e mulheres que declaram a verdade de Deus aqui dentro, o que dirá lá fora, o que dirá aqui dentro também. Então nós precisamos entender o ponto que Deus está nos levando como igreja hoje, amém? Muito redundante, então vamos lá. Versículo 17. Então Jesus está no meio da multidão ministrando ao povo. Marcos capítulo 9, versículo 17. E diz assim: contudo um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo? O pai declarou: desde a infância. Muitas vezes este demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não somos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: esta espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Então, queridos, nesta passagem nós podemos retirar muitos princípios, muitas coisas que Deus pode falar conosco nesta passagem. Mas aqui, para dar um contexto a vocês, Jesus estava ali ministrando, Jesus estava pregando. E nessa multidão chega um pai que tem um filho. E sabe o que mais me chamou a atenção? Desde a infância, esse filho está possesso. Desde a infância, Satanás tem deitado e rolado na vida desse menino. Desde que ele é uma criança,
esse menino tem sofrido e ele tem sido surdo e mudo. Isso fala sobre um pai que não estava sendo pai. Isso fala sobre um homem que não estava exercendo o seu papel como homem. Isso fala sobre um homem negligente. Porque aqui ele encontrou Jesus, sim. A Bíblia também não traz esse contexto anterior. Mas às vezes eu gosto de imaginar algumas coisas, né? Então vamos supor, pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos supor que até esse ponto, esse homem não havia ido ao templo. Não havia procurado um sacerdote, não havia ido até o templo do Senhor e orado pela cura do seu filho. A Bíblia diz aqui, Jesus diz que essa espécie de demônios, ela sai com jejum e oração. Então significa o quê? Que esse pai não jejuava e não orava. Sabe, queridos, muitos de nós temos nos deparado nestes dias com uma geração surda e muda. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas têm o seu ouvido fechado para a palavra de Deus. E sabe qual que é o resultado de você ter o seu ouvido fechado? Você não consegue falar. Sem a sua audição não existe declaração. Sem a audição não existe profecia. Sem profecia as coisas não acontecem. E se Deus está nos chamando para sermos uma igreja profética com uma voz profética, se nós estamos com os nossos ouvidos fechados, nós não vamos poder profetizar. Então nós vemos aqui todo um problema muito profundo que está acontecendo na vida deste homem e na vida do seu filho. Ali no versículo 17 diz que o demônio impedia esse menino de falar. Queridos, a fala, né? Eu vou começar pelos ouvidos. Os ouvidos falam sobre você ouvir a voz do Espírito Santo. Fala sobre você ouvir claramente a direção de Deus. Os ouvidos destampados falam sobre você conseguir entender as verdades. Porque muitas vezes aquele, né, famoso ditado, alguns dizem que é versículo, mas não é, né? Que entra por aqui e sai por aqui. Né? Fala por esse ouvido, mas sai pelo outro. Né? Esse famoso ditado brasileiro, o que isso significa? A pessoa está ali na tua frente, você está conversando com ela, ela está te ouvindo, mas na verdade ela não entendeu nada que você falou. Ou ela não captou nada que você falou, ela não recebeu nada. Por quê? Porque ela só está de corpo presente. Queridos, nós temos visto pessoas que têm caminhado como zumbi. Cristãos que têm vindo à igreja, têm sentado onde você está sentado. Só que a verdade entra, como a verdade entra, a verdade sai. Não cria raiz, não tem prática. Sabe, queridos, quando a verdade ela é recebida e você crê nessa verdade e você pratica essa verdade, ela muda o teu caráter, ela muda as tuas atitudes e ela muda o teu destino. Agora, ao mesmo passo, se você não pratica essa verdade que você tem recebido, o seu caráter também vai ser danificado, as suas atitudes também vão ser danificadas e eventualmente o seu destino eterno pode ser prejudicado, porque não existe prática da verdade. Então, os ouvidos tampados afetam muito a nossa vida. Porque se os seus ouvidos estão tampados, você não consegue discernir o que Deus está falando. Agora, ouvidos tampados são a causa do quê? São a causa de amargura. São a causa de falta de perdão. Ouvidos tampados acontecem quando feridas começam a ser criadas nos nossos corações, né? Então, feridas contra o teu próximo, contra familiares, contra talvez a tua liderança, contra os teus pastores, crítica, né? Falta de perdão, amargura, tudo isso vai gerando uma cera, sabe aquela cera, né, nojenta, assim, que vai criando no teu ouvido, parece que você não consegue ouvir direito. Né, te incomoda, aquilo te incomoda, parece que você perde um pouco da tua audição, parece que você perde aquela sensibilidade de ouvir. Outra coisa que pode também bloquear os nossos ouvidos são filosofias, são falsas doutrinas. Sabe o que significa falsas doutrinas? É uma verdade da palavra de Deus que é levada ao extremo. Quando você pega uma verdade da palavra de Deus e você torna isso extremo na sua vida, você está
causando, você possivelmente está pendendo para uma heresia. E muitos de nós, queridos, fazemos isso, sabe por quê? Por causa da nossa religiosidade. Porque aqui dentro a gente é tão podre, a gente é tão sujo, que para você se sentir melhor, você tem que diminuir o outro do seu lado. Você tem que achar um defeito na pessoa da tua célula, no seu líder, né? Você tem que achar um defeito na pessoa que está do seu lado. Não, eu preciso diminuir essa pessoa para que eu me sinta melhor. Isso é uma coisa muito comum. A comparação, ela nunca vai te levar num lugar positivo. Sabia disso? A comparação, ou você se compara para cima ou você se compara para baixo. Não tem como você se igualar. Então, se você se compara com um ser humano, com algum ser humano próximo de você, ou você vai, né, se sentir mais do que ele. Não, aquela pessoa lá, meu Deus, sou muito melhor. Sou muito mais espiritual que aquele lá. Ou você vai se comparar para baixo. Não, meu Deus, olha, sou pior, nunca vou conseguir chegar, nunca vou ser assim como o outro fulano é. Então a única comparação saudável às nossas vidas é com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Jesus. Nós devemos refletir Jesus. O único homem que nós devemos nos comparar é o Senhor Jesus Cristo. Enfim, estou viajando um pouco aqui, voltando. Então, o estar surdo significa os teus ouvidos estarem fechados. Agora, se os seus ouvidos estão fechados com a religiosidade, com filosofias, com tradicionalismo, com amargura, com orgulho, queridos, automaticamente a sua fala vai ser afetada, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do quê? De mentira, de religiosidade, de perversão, de pecado, de moralidade, de amargura, de falta de perdão, de crítica, a sua boca falará essas coisas. Não tem como você ter uma família saudável se tudo que você produz dentro de você é crítica. Não tem como. Você vai afetar os seus filhos, você vai afetar o seu marido, você vai afetar a sua esposa, você vai afetar os seus pais. Até quando que nós vamos continuar vivendo dessa forma? Até quando, queridos, foi necessário um encontro com Jesus? Agora, todas as semanas nós estamos tendo encontro com Jesus aqui. Até quando que você vai privar a sua família de ser curada? Principalmente agora aqui eu quero falar isso para os pais, para os homens. Porque em primeiro lugar aqui não foi uma mãe que trouxe o filho, foi um pai. Não foi uma mulher que trouxe o menino ali, foi o pai, foi o homem. Homens, nós precisamos ser homens. Nós precisamos ser homens o suficiente para chegar a pais espirituais e dizer: pai, eu não sei como fazer. Você pode me ajudar a como criar minha filha? Você pode me ajudar como que eu tenho que fazer? Eu não sei, eu já tentei, eu fracassei. E sabe, queridos, isso em todas as áreas da nossa vida. Nas nossas finanças, na nossa vida emocional, na nossa vida familiar. Não tem problema você fracassar. Não tem problema você errar, não tem problema você pecar, não tem problema você ser falho. O problema está quando você permanece nessa situação e você não pede ajuda. Ou pior, você até pede ajuda, mas você não permite que o Espírito Santo venha com o cotonetão ali espiritual, né? E tire aquela cera. É uma falsa humildade. Sabe o que é a falsa humildade? Ai, Jesus. Ai, Senhor, glória a Deus. Eu sei como ser cristão. Eu sei como fazer os pastores acreditarem que eu sou santo, mas na verdade eu não sou. Eu finjo que eu sou. Eu venho até aqui, eu cumpro uma tabela, mas na verdade na hora que o Espírito Santo está pedindo para tirar aquela cera, não, é muito difícil. Exige muito de mim. Então, queridos, a pergunta é: até quando nós vamos? E eu disse isso só para os homens, mas não é só para os homens, é para as mulheres também. Sabe, mulheres, vocês têm também o papel de edificar a sua casa. Vocês têm o papel também de declarar a verdade de Deus sobre a sua casa. Então não é uma coisa só do homem, mas você também como mulher pode fazer isso. Eu tenho certeza absoluta aqui que se esse pai estivesse sendo ausente, tão ausente, ao ponto de nem procurar Jesus, a mãe viria. Entendeu? Né? A mulher viria. Então a questão é: mulher também não tem desculpa. Amém? Se o homem não estiver fazendo, você se posicione como mulher.
E você comece a declarar, ao invés de lançar maldição sobre o seu marido, sobre a sua casa, comece a declarar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Profetiza, ossos secos, vida, fôlego de vida, carne. Sabe, queridos, nós precisamos mudar um pouco a nossa forma de ver as coisas, a nossa perspectiva, enfim. Então, continuando ali, a surdez, a fala, né, o fato daquele menino estar mudo, fala sobre o fato de que ele não podia pregar a palavra. Quando nós temos os nossos ouvidos fechados, nós não podemos pregar Jesus. Nós não podemos falar Jesus para as pessoas. E o que acontece? Seca. A frutificação na sua vida seca. Você para de frutificar. Você para de se multiplicar, porque a sua fala está contaminada. A sua fala, às vezes até mesmo nem está saindo, né? Porque você está mudo. Agora, eu quero mudar um pouco a perspectiva disso que eu estou falando. Talvez você não esteja mudo. Talvez você não esteja surdo. Mas o que você tem feito para curar as pessoas que assim estão? O que você tem feito para destampar os ouvidos daquelas pessoas que estão assim? E sabe, queridos, a questão é, esse pai, eu imagino que ele deve ter perdido toda a energia dele, ele deve ter levado esse filho no médico, ele deve ter pagado remédios, ele deve ter, sei lá, mudado até a casa dele, ele deve ter construído algumas coisas pensando neste filho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi muito claro ali em dizer que este tipo de espírito maligno só é expulso com jejum e oração. Como está a sua vida de jejum e oração? Porque é muito fácil você orar e jejuar por uma Ferrari. É muito fácil você orar e jejuar pela sua casa própria. Mas é muito difícil você orar e jejuar por pessoas que não são nem mesmo da tua família. Filhos espirituais. É muito difícil você se colocar na brecha por pessoas que estão sofrendo, que estão sendo jogadas no fogo, na água, que estão, né, à beira da morte, porque Satanás tem feito a festa na vida delas. E o que nós temos feito como igreja? Sabe, queridos, Jesus aqui disse, nem os meus discípulos conseguiram expulsar esse demônio. Por quê? Porque faltou jejum e oração. E sabe, queridos, eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu não sei vocês, mas parece que quando você sai na rua ali no seu trabalho, na sua faculdade, você fala com as pessoas, principalmente aqui em Floripa, né? É uma coisa muito diferente da cidade de Londrina, lá no Paraná, que nós viemos. Porque lá, não sei, você falava de Jesus, assim, era diferente, parecia que, não sei, mas parece que os ouvidos das pessoas estavam mais abertos, o entendimento estava mais aberto para receber Jesus. Aqui, você vai falar de Jesus, você fala, não, eu acredito em Deus. Não, eu gosto disso. E daí a conversa para por aí. Então tá. Sabe o que tem faltado a nós, queridos? Discernimento de espíritos. Porque nessa passagem o que fala? Meu Deus, tremeu o negócio. O que fala? Quando o espírito maligno se deparou com Jesus, não foi com os discípulos, foi com a pessoa de Jesus. Quando o menino chegou perto de Jesus, aquele espírito maligno automaticamente se jogou no chão, jogou o menino. E sabe, queridos, qual é o impacto que você tem causado no seu local de trabalho? Qual é o impacto que você tem causado aos seus amigos? Porque se você não tem causado alvoroço onde você está, então sinto te dizer, mas falta jejum e falta oração. Falta uma vida espiritual mais profunda. Sabe, queridos, nós deveríamos ser aqueles que, a Bíblia diz isso, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Agora, eu não consigo imaginar um espírito desse dentro de mim, eu chegando num lugar de trevas, com uma pessoa oprimida por Satanás, e a pessoa continuando com um sorrisinho na cara que está tudo bem. Se não está acontecendo um alvoroço, é porque você não está fazendo o seu papel como cristão. Não é um papel dos pastores, não é um papel dos líderes, é um papel nosso. E sabe, queridos, a realidade é que muitas vezes nós estamos tão engajados nas nossas coisas, tão engajados nos nossos compromissos, que nós paramos de ser pessoas espirituais.
A Bíblia diz que somente pessoas espirituais conseguem discernir as coisas espirituais, que são as coisas do Espírito, mas aquelas pessoas que têm a sua mente voltada para a carne, são pessoas carnais. Então, Deus está nos trazendo um choque. Você está conseguindo entender? Porque a questão é, chega disso. Chega de nós estarmos passivos como pessoas. Sabe, queridos, eu acredito que Deus vai começar a nos mover como igreja. E eu creio que a partir dessa manhã, a partir deste culto, você vai ter um posicionamento diferente na sua vida. Você vai chegar no teu trabalho e você vai começar a procurar, tá, onde tem coisa errada aqui que o bicho vai pegar agora? Onde que tem coisa errada aqui que a luz de Jesus vai chegar nesse lugar? Vai ser impossível eu sair daqui hoje sem que uma pessoa seja transformada pela presença de Deus. Sabe, queridos, é um posicionamento de fé, é um posicionamento de levar a verdade, é um posicionamento de destampar ouvidos e de destampar bocas. É um posicionamento espiritual. Constantemente orai, constantemente em oração. O que Jesus disse aos seus discípulos ali quando Jesus vai ao deserto, quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras, Jesus diz aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Eu preguei isso ontem à noite no GV. E depois, em momentos depois, Jesus vai ali, eles estão dormindo. E a palavra diz que eles adormeceram por causa da exaustão na tristeza. Eles ficaram exaustos de tristeza. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você parar de orar, você vai ficar exausto de tristeza. Porque a realidade do mundo é péssima. Você olha para um lado, tem desgraça. Você olha para o outro, tem mais desgraça. Né? Você olha para frente ali para a TV, né? No Datena, ferrou. Todo lugar tem desgraça, não é verdade? E se você começa a prestar atenção, né? Ah não, meu trabalho está terrível, a minha família está terrível, e você começa a se deparar com uma realidade de desgraça, essa tristeza ela começa a te consumir a ponto de você entrar num estado de sonolência. E uma pessoa que dorme, uma pessoa que é sonolenta no espírito, é uma pessoa passiva no espírito, é uma pessoa que não consegue orar, é uma pessoa que não consegue jejuar, é uma pessoa que não consegue ter vitória. E eu fico me perguntando se os discípulos, com certeza eles estavam assim, quando eles não conseguiram expulsar o demônio desse menino. Por quê? Porque até no Monte das Oliveiras, momentos antes de Jesus morrer, eles não conseguiram ficar acordados, orando, porque a tentação foi maior, porque a tristeza foi maior. Sabe, queridos, todos nós somos humanos. E eu não estou tirando aqui a sua dor, porque cada detalhe da sua vida é importante para Deus. Sabe, talvez você está falando assim: ah não, o pastor Gabriel está dizendo isso porque ele não tem tristeza. Porque, meu Deus, olha a minha vida. Ó céus, ó vida. Olha a minha dor. Ah não, as pessoas têm falado isso, mas olha o que eu perdi. Olha o que eu sofri, olha o abuso que eu sofri. Olha a injustiça que eu sofri. Queridos, Deus se importa com a sua injustiça. Deus, Ele olha para os seus detalhes, para os detalhes da sua vida. A questão é, Ele exige um posicionamento de fé teu. Sabe, Jesus, Ele busca filhos que ao menos venham dizer: pai, você pode me ensinar como que eu faço? Porque se Jesus olha para filhos que acham que sabem fazer tudo, o que Ele vai fazer? Eu vejo que até às vezes, na misericórdia de Deus, Ele faz, não é verdade? Né? Por exemplo, a Alice está lá, vai pôr a mão no fogo. Eu não vou deixar ela pôr a mão no fogo, no cocô, no papel higiênico usado. Eu não quero que ela faça isso, meu Deus, né? Imagina. Só que a responsabilidade é nossa. Sabe, queridos, Deus está nos chamando para sermos uma igreja profética. Deus está nos chamando para levantarmos uma voz profética nestes dias. Desculpa, eu já estou quase. Mais algumas coisinhas só. No versículo 23, o pai pergunta para Jesus: Jesus, se podes curar? E eu acho isso assim muito, né? Muito engraçado, porque esse pai, ele chega para Jesus como se ele não quisesse incomodar. Essa é a impressão que eu tenho. Ah, Jesus, se podes curar? E eu fiquei pensando assim: meu filho, você já incomodou Jesus vindo pedir para ele curar teu filho. Por que você ainda fala se podes curar? É quase ao ponto de que esse pai estivesse duvidando também que Jesus poderia fazer isso. E sabe, queridos, muitas vezes o nosso posicionamento é quase esse.
a gente duvida que o Espírito Santo pode fazer algo por nós. Ah não, pelo outro ali ele pode fazer, mas por mim, para minha família, Deus não se importa comigo tanto assim. E esse pai, ele vem para Jesus, e sabe, queridos, isso para mim foi uma falsa humildade. O pai chega ali, Deus, Jesus, se podes fazer. Meu, você está vendo Jesus fazer vários milagres ali na tua frente, cego sendo curado, manco andando, entendeu? Ele pode fazer, ele tem o poder. Ou você crê ou você não crê, não tem meio termo ali. Mas muitas vezes, queridos, a nossa atitude é essa: Deus, se podes. Deus, se podes curar a minha esposa, se o Senhor quiser curar. Deixa eu te falar uma coisa: existem algumas coisas que nós pedimos a Deus, que está certo nós orarmos, Deus, se for da tua vontade. Mas existem outras que a própria palavra de Deus já nos declara como promessa, e que nós devemos profetizar. Queridos, neste momento o pai desse filho não foi capaz de profetizar: Jesus, eu creio que ele vai ser curado. Jesus, eu declaro que meu filho vai ser curado. Sabe, muitas vezes nós estamos tão passivos, a gente ficou tanto tempo surdo, tanto tempo mudo, que a gente não consegue nem mais profetizar. A gente não consegue nem mais declarar as palavras de verdade. Sabe, queridos, nós precisamos agarrar este livro, a palavra de Deus. Quando você não souber o que dizer para a tua família, declare a palavra de Deus. Em situações extremas, de extrema tristeza, em que você está quase dormindo, profetize a palavra de Deus. Porque as verdades de Deus, elas nunca vão falhar. As promessas de Deus para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, nunca vão falhar. Então, quando você não souber o que orar, ore a Bíblia. Quando você não souber o que orar, ore no Espírito, porque o Espírito intercede por nós. Em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Sabe, queridos, a profecia não é algo, sabe, a gente não tem que pensar naquela coisa assim: meu Deus, ô profeta, meu Deus, quando aquele homem do outro país vier aqui profetizar sobre mim, quando o pastor Paulo e a pastora Velma, olharem para mim num domingo e disserem: você, eis que lhe digo, Sabe, queridos, isso pode acontecer, mas Deus está nos chamando como profetas. Deus está te chamando como profeta. Deus está te chamando como uma voz profética. Sabe, o maior profeta da sua vida é você mesmo. O maior profeta da sua família é você mesmo. Comece a profetizar e a declarar a palavra de Deus. Eu lembro daquele centurião que diz a Jesus: Jesus, só me basta uma palavra, fala uma palavra aí que eu declaro, o negócio está feito, ponto final. Porque ele sabia o valor da palavra. Ele sabia o valor da palavra profética, lá de Ezequiel 37. Deus, eu sei o valor. Jesus, eu reconheço o valor da tua palavra. Diga apenas uma palavra, e tudo vai mudar na minha vida. Sabe, queridos, a gente não precisa de um rebuliço, a gente não precisa de um carnaval para que a situação mude na tua vida. Muitos aqui têm esperado por muito tempo: eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma vida nova, eu preciso de um negócio novo. Você precisa da palavra de Deus sendo declarada. Na verdade, você precisa da sua boca aberta, declarando a palavra de Deus. E eu gostaria de finalizar nessa manhã com o último versículo em Isaías, capítulo 42. Isaías capítulo 42, que foi até um versículo que o Fih me deu lá na Bulgária.
Deus falou muito conosco lá sobre este assunto. Em Isaías capítulo 42, versículo 18, diz assim: ó surdos, ouve, e vós cegos, fixai vossos olhos, para que possais enxergar. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o profeta que envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo de Yahvé? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção, ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. Deus está falando sobre o povo de Israel aqui. Deus está falando sobre nós. Sabe, queridos, muitas vezes os nossos ouvidos estão abertos, mas nada temos ouvido. Muitas vezes os nossos olhos estão abertos, mas nós não temos conseguido enxergar a direção. Por quê? Porque nós preferimos a honra dos homens, porque nós preferimos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas idealizações. É impossível Jesus transformar a minha casa, é impossível Jesus transformar a minha vida. E a gente acaba esquecendo sobre isso. Querido, feche seus olhos nessa manhã por um instante. Deixa o Espírito ministrar o teu coração. Eu creio que o Espírito Santo já está neste lugar. Vai deixando o Espírito Santo falar. Neste momento, se você puder colocar as mãos sobre os seus ouvidos, começa a dizer: Espírito Santo, destampa os meus ouvidos. Começa a orar isso com as suas próprias palavras. Deus, abre os meus ouvidos para a tua palavra. Deus, abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção. Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor. Destampa os meus ouvidos de tudo aquilo que não te pertence. Toda a religiosidade, toda a tradição, todos os conceitos errados, toda a amargura, toda a falta de perdão, todo o pecado. Deus, agora destampa, Senhor. Eu te peço perdão, Deus. Eu te peço perdão por tantas vozes que têm calado a tua voz, tantas vozes que têm sido mais importantes para mim do que a tua voz. Talvez as próprias vozes da minha alma, talvez as vozes de amizades, de pessoas à minha volta, talvez mentiras, falsas doutrinas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão agora, Senhor. Purifica os meus ouvidos, Senhor. Destampa os meus ouvidos. Coloca a mão nos teus lábios agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora pelos nossos lábios, pela nossa boca, Jesus. Pai, coloca a tua palavra, Senhor. Coloca a tua palavra viva e eficaz. Deus, me ajuda a ser um profeta para minha casa. Jesus, me ajuda a ser um profeta para minha geração. Jesus, me ajuda a declarar a palavra de vida, mesmo em meio a momentos de morte, mesmo em meio a momentos de dificuldade, mesmo em momentos de falta. Me ajuda a declarar a tua provisão, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de enfermidade. Oh Deus, me ajuda a profetizar a tua cura. Me ajuda a profetizar os teus milagres, mesmo em momentos de briga, mesmo em momentos, Senhor, onde eu só enxergo falhas no meu cônjuge, nos meus filhos, nos meus pais, nas minhas autoridades. Me ajuda a profetizar a vida, a profetizar as verdades de Deus. Purifica os meus lábios, purifica os meus lábios.